amigos, eu quero inicialmente agradecer o convite que nos foi feito pelo companheiro Leandro, presidente do PHS, para participar desse importante momento de organização, de fortalecimento, de preparação do PHS, sobretudo no ano de 2014, quando a gente tem uma agenda política eleitoral tão decisiva para o município onde a gente vive, para o Estado e para o país. Quero igualmente aqui cumprimentar o presidente Eduardo, a alegria de tê-lo aqui conosco, França, em nome deles dois, saudar aos demais dirigentes nacionais do PHS. Quero aqui saudar também de forma muito carinhosa a todos os militantes e militantes do PHS, através de Sabismar, através de Souza, através de Edson, de Marcos, enfim. Saudar aqui a todas as mulheres, através de Ana Michele, a turma aí do Parnamirim. Estou vendo aqui a presença das mulheres, viu, Leandro? Estender agora o meu cumprimento também ao vereador Maurício Gugel, vereador atuante, vereador que tem cada vez mais sido fiel ao seu partido, defendendo os princípios e a bandeira do PHS. Estender agora aos nossos irmãos também aqui, começando pela hierarquia, saudando um homem que é exemplo de honradez, exemplo de coerência, exemplo de dignidade, exemplo de ética na política do Rio Grande do Norte, que é o Dr. João Risso de Palmarejo. O deputado Jacome, deputado já de longa convivência, fomos já alinhados em várias ocasiões, fomos inclusive parceiros também nessa casa, na Assembleia Legislativa, alegria de revê-lo. Saudar também Jacozinho, vereador, também ainda em primeiro mandato, enfrentando esse desafio, e aqui os demais membros, e saudar aqui o doutor Luiz, companheiro, por quem nós temos muita estima, muito respeito pelas afinidades, inclusive, que nós temos. Mas, Leandro, eu vou começar logo aqui com uma brincadeira, dizer o seguinte: eu fico aqui olhando, e fico muito contente de repente ver aqui a casa cheia, ou seja, os militantes, os dirigentes, aqueles que constroem o PHS por esse estado afora. Eu fico muito feliz de ver o PHS crescendo exatamente no nosso estado, e crescendo exatamente sob a sua liderança, viu, Eduardo? De fato, Leandro tem essa dedicação militante, a seriedade, o compromisso com que ele enfim, se dedica, com que ele assume. Mas eu vou dizer o seguinte: não é à toa que o PHS, sob a liderança de Leandro, cresceu, junto com outros companheiros, porque exatamente vieram do PT, viu, Eduardo? Eu fiquei feliz, eu estou vendo aqui o Leandro, Sabismar, Edson, Marquinho, tá vendo? O PHS está em moça, e Eduardo, claro, o próprio Eduardo, e agora, depois foi que eu fui me lembrar, Eduardo trabalhava lá com um grande companheiro nosso, que era o deputado Rubens Ottoni, e Eduardo, inclusive, assessorou lá a nós todos da bancada do Partido dos Trabalhadores, Mas, enfim, fico muito feliz com isso e dizer, meus companheiros e minhas companheiras, de forma breve, que, na verdade, essa agenda política eleitoral que está aí é uma agenda muito decisiva para o país, para todos nós. Eu quero aqui, sem maiores delongas, Eduardo, realmente expressar para os militantes e militantes do PHS o desejo que nós do Partido dos Trabalhadores temos, e quando eu falo nós do Partido dos Trabalhadores, porque falar aqui em nome de Olavo, nosso dirigente estadual, traga aqui o abraço de Heraldo, presidente estadual do nosso partido, do deputado estadual Fernando Mineiro, que em função de outros compromissos aqui não puderam estar, mas falar aqui em nome de todos que fazem o PT de Natal e o PT do Rio Grande do Norte. E dizer para vocês,
de forma muito direta, né, que esperamos, Eduardo, contar mais uma vez com a presença importante e aguerrida desse partido no desafio para nós considerar prioritário, que vai ser reeleger Dilma Rousseff presidente desse país novamente. E agradece 2006, 2008, eu vivi a nível nacional, né? E eu, inclusive, enquanto não só deputada federal, mas enquanto membro da Executiva Nacional do partido, faço aqui esse chamamento, faço aqui essa informação, dizendo da alegria que nós teremos de ter mais uma vez o PHS ao nosso lado. Sabe por quê, meu caro Souza e meu caro Salles Marques? Eu tenho dito muito que essas eleições nacionais, elas são eleições, né, muito decisivas, porque trata-se, na verdade, mais uma vez, da gente decidir, da gente escolher que projeto, que rumo, que prosa, que caminho a gente quer para o país. E quando nós, doutor Luiz, defendemos a reeleição da presidenta Dilma, nós defendemos não é porque eu quero me eleger Dilma presidente, não, de maneira nenhuma, isso não basta. Nós defendemos a reeleição da presidenta Dilma porque nós queremos avançar muito mais nos próximos 4 anos e na próxima década. Nós não queremos aquela agenda anterior ao Partido dos Trabalhadores, não. Qual era a agenda, doutor Jamilson? Era a agenda, infelizmente, né, a agenda do salário mínimo feito com agenda de garçom. A agenda anterior à nossa era a agenda de que não se apostava, não se investia na educação como nós estamos investindo hoje. A agenda anterior à nossa era a agenda que não olhava com devido carinho, como o PHS tem inclusive no seu estatuto, que olhar com carinho das pessoas, que a gente deve cuidar, antes de mais nada, é cuidar das pessoas. Então a agenda anterior, a 2002, não olhava para os negros abandonados desse país, não tinha um olhar cuidadoso para a questão exatamente das mulheres, enfim, não olhava com devido cuidado ao homem do campo abandonado. O fato é que nós temos absoluta clareza de que tem muita coisa por ser feita, por isso, inclusive, que queremos apostar na renovação do mandato da presidenta Dilma. Agora, temos absoluta clareza também de que muito foi feito. E eu fico muito à vontade aqui, inclusive, para falar de uma área, que é a área que eu atuo, que é exatamente a área da educação. Eu fico muito à vontade para dizer, Eduardo, que na área da educação, ao longo desses 12 anos, nós temos muito que celebrar. O meu Rio Grande do Norte é o exemplo do que eu vou agora colocar. A agenda anterior à agenda nossa era a agenda que impedia que o Estado brasileiro construísse escolas técnicas. Lula chegou lá e nós mudamos essa agenda. Lançamos um plano de expansão e fortalecimento da educação profissional do Brasil. E hoje eu tenho a alegria de dizer que, proporcionalmente, o Rio Grande do Norte é o estado melhor contemplado no plano de expansão da educação profissional. Levamos 100 anos para ter 2 escolas técnicas em Natal e Mossoró. Em 10 anos, nós já temos 19 escolas e vamos chegar a 21, porque vamos entregar mais de 2 esse ano, uma em Parelhas e outra em Lages. No plano do ensino superior, quando eu assumi meu primeiro mandato em 2002, 2003, Ivanildo Rego, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me procurava para pedir para eu articular a bancada federal, porque a universidade daqui, a Universidade Federal daqui, a exemplo das demais universidades do Brasil, naquele momento não tinha dinheiro sequer, doutor Jones, para pagar a energia. 7 meses de energia atrasada. Imagina o senhor pensar em investimento, se não tinha nem para custeio. E nós começamos essa luta. Eu fui da geração que viu os campos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte serem abertos no início da década de 90, Santa Cruz, Nova Cruz e por aí vai. Mas fui também da mesma geração que no final da década de 90 via esses campos fechados.
E graças a Deus, faço parte da geração que, com a chegada de Lula ao poder, vi esses campos serem reabertos novamente. E hoje o ensino superior se espalhando. Vocês vejam o curso de medicina, chegou no interior do estado. Nós vamos ter medicina agora em Caicó, Santa Cruz e Currais Novos, oferecido pela via pública, pela Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal. A Escola Superior de Agricultura de Mossoró é uma escola pequena. À noite, as salas de aula tudo apagadas, ociosas. Muitos prometeram transformá-la em universidade e não fizeram. Ela se transformou em universidade no governo de um homem a quem inclusive foi negado no Estado brasileiro, negou a ele o direito a fazer uma faculdade, que eu falo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi no governo dele que o Brasil ganhou mais 14 novas universidades, inclusive no nosso estado do Rio Grande do Norte, porque transformamos a ESAM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje ela está em Caraúbas, ela está em Angicos, e vai chegar brevemente em Açu, fruto da nossa luta também. Nós vamos instalar um campus da Universidade Federal do Semiárido lá em Açu. Eu falo da luta, por exemplo, que é a luta pela valorização do magistério. Todos sabem aqui da minha dedicação. Eu fui relator do Fundeb, fui uma das realizadoras da lei do piso salarial do magistério, que a gente luta até hoje, exatamente, né, para que essa lei seja cumprida. De forma, meus amigos e minhas amigas, que eu quero aqui, inclusive, proclamar a vocês, aos militantes do PHS, aos seus dirigentes, para a gente acompanhar agora o desfecho da aprovação do novo Plano Nacional da Educação. Porque isso não é um projeto qualquer, é um projeto que interessa a sociedade brasileira. Então é essa agenda que está em discussão. Essa agenda que está em discussão agora, a agenda que pensa a política social de forma mais ampla, que vai do Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, que aposta na geração de emprego, que aposta no desenvolvimento nacional, que aposta na inclusão social. Então é essa a agenda do presente e a agenda do futuro. A oposição, Eduardo, me permita, a oposição desse país continua desorientada, sem rumo. Por quê? Porque ela não consegue, não conseguiu, nem consegue e nem conseguirá conquistar os corações imensos da maioria da população brasileira. Sabe por quê? Porque ela não conseguiu até hoje apresentar uma proposta melhor do que está em curso. E qual é a proposta da oposição? É torcer para o Brasil não dar certo. A Petrobras se afundar, a de repente a inflação voltar para o tomate. Essa é a proposta da oposição. É torcer contra o Brasil. O povo não é bobo. O povo não é bobo. O povo sabe quem de fato está trabalhando por ele e está fazendo com que a vida dele melhore exatamente de fato. Então esse é o debate sem soberba que nós vamos fazer mais uma vez, né, por esse país afora. Com essa convicção do amor que a gente tem pelo Brasil e de eleger a presidenta Dilma para poder fazer muito e muito mais ainda. E aqui no Rio Grande do Norte, meu caro Leandro, também não teremos uma tarefa simples. Salles vai aqui já refletindo um pouco sobre isso, né? Nós estamos acompanhando aí os últimos movimentos aqui da política. Acho, presidente Eduardo, que o PHS terá um papel importante, né, nesse contexto, assim como eu já disse, tem mais partidos, o chamado G10. Não sei se ficará G10 mesmo, ou se será maior, ou se será em número menor, mas o fato é que eu quero sim já dialogar com esse grupo de partidos. Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo exatamente nesse momento agora no Rio Grande do Norte, né? E, acima de tudo, nós temos que ter, como agentes políticos, um compromisso, né, de fazer o debate, de mostrarmos a nossa cara, a cada partido, nos colocarmos na cena política para fazer o debate do Rio Grande do Norte. Eu disse ontem quando me perguntaram, e aí, Fátima? E agora? Como é que está? E o PT? E você mantém a sua pré-candidatura ao Senado? Eu disse ontem e vou dizer aqui. Estou cada vez mais motivada para, se Deus quiser, enfrentar o desafio que é disputar o cargo.
Mas eu falo aqui soberba, pelo contrário, se eu não tenho o sentimento de medo, também não tenho o sentimento da soberba, de jeito nenhum. O sentimento de pé no chão, de procurar casar a realidade com o sonho. Eu sei que não será uma tarefa simples, até pela geopolítica do nosso Estado ainda, é um Estado onde ainda predomina muito a força da oligarquização. E eu não falo isso aqui no termo depreciativo, eu falo do ponto de vista de uma análise histórica, de uma constatação histórica. Não é verdade que há mais de 4 décadas, o Estado do Rio Grande do Norte é controlado basicamente pelas famílias. Estou fazendo aqui análise depreciativa, estou fazendo análise histórica. Há mais de 4 décadas. Tanto é verdade isso, meu França, o secretário, tanto é verdade, você tem toda a razão quando coloca a dificuldade de eleger uma representação para a Câmara Federal que fuja do figurino tradicional, que não venha das famílias tradicionais ou que não venha do fundo preparado econômico. Não é verdade isso, porque como nós só temos 8 vagas, no coeficiente eleitoral muito alto, o que foi que aconteceu no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte foi o único estado do Nordeste a eleger uma representação para a Câmara Federal diferente, que foi ele. E não é porque não tivesse homens de bem e mulheres de bem, preparados e preparadas. Não, é porque, infelizmente, ainda a força da oligarquização do aparato econômico é tão forte que, de repente, não permitia que um jovem, por exemplo, do PHS, idealista, preparado, com espírito público, chegasse a romper essa barreira. Nem Djalma Maranhão conseguiu. Djalma Maranhão, para quem não conhecia, o jornalista sabe da palavra melhor que eu, foi um dos maiores prefeitos que essa cidade já teve. Democrata, prefeito, inclusive, que o golpe militar, famigerado golpe militar, ceifou, cassou exatamente o seu mandato legitimamente que o povo lhe deu, cassou o mandato de Djalma. Djalma teve que ir embora para o Uruguai e ele amava tanto o Natal que uma das causas da morte dele foi a depressão, foi a saudade que ele tinha do Natal. Mas eu volto para dizer para vocês que nem Djalma Maranhão, na década de 60, candidato a deputado federal, conseguiu se eleger deputado federal. Eu fui a primeira a romper com esse ser, que não viu tanto das famílias tradicionais, que viu ancorada no aparato econômico. Sou professora do Estado do município. Eu sei, presidente Eduardo, e o desafio agora para o Senado é bem maior, porque deputado federal tem 8 vagas e agora é só uma. Mas nós não vamos fugir da luta, assim como o desafio do governo do Estado. Doutor João Nilson, se depender de nós, não vai ter senador nem governador nomeado no Rio Grande do Norte. Vai ter que passar pelo filtro 1. Vai ter que vir para o debate em cada região desse estado. Os mais diversos segmentos organizados da sociedade. Nós estamos aí com essas ações bastante avançadas com o PSB. É bem verdade, alguém me perguntou, mas por que não com o PMDB? É verdade que durante o ano de 2013 passamos o ano todo discutindo com o PMDB, para não ser melhor. O PMDB é aliado do nosso programa nacional. Você e França sabem disso. A chapa do Michel Temer. Mas o PMDB resolveu fazer uma opção no Rio Grande do Norte. Excluiu o PT. Tem feito um movimento para esmagar político e eleitoralmente o PT, preferiu buscar outros parceiros, inclusive os opositores, não só de Dilma, mas de Michel Temer também, que é o Temer e o PSDB. Levou inclusive o PSB para lá, o PDT, e a surpresa para nós é o PSB e o PDT terem ido para uma coalizão onde está lá inclusive os democratas. Estou minha aqui não é natureza pessoal, fazendo aqui uma constatação do ponto de vista político. Os democratas do PSDB são os principais opositores do nosso projeto nacional, Mas enfim, eu fico surpresa do PSB e do PDT terem ido, porque o PSB e o PDT sempre tem, ao longo desses últimos 10 anos, tem sido parceiros conosco nesse campo popular, nesse campo democrático, do qual, com
parte. PHS esteve conosco em 2006. Nós já temos histórias juntos, viu, Kézia? PHS esteve conosco em 2008 e apesar do projeto majoritário naquela época não ter sido vitorioso, mas eu quero dizer uma coisa, viu, Maurício? Eu fico muito feliz da nossa candidatura, a aliança que vocês fizeram com o PT naquela época, ter contribuído para o PHS ter eleito o seu primeiro vereador na capital. Foi exatamente na eleição de 2008, quando daquela aliança que nós fizemos. Então veja bem, né? Então nós temos essa história, né? Essa trajetória, essa convivência de aliança, pensando exatamente naquilo que é melhor para o Natal, naquilo que é melhor para o Estado. Então, de forma que, enfim, mas a vida é assim, a gente não escolhe, né, na política, Souza, a gente não escolhe adversário. A gente escolhe um projeto, um propósito, um caminho, um rumo. Então, o que está mostrando nesse cenário? Estamos conversando com o PSD, liderado pelo vice-governador Robson Faria. Estamos ampliando o nosso diálogo aqui com os partidos irmãos, inclusive que fazem parte do G10. E eu quero concluir para dizer para vocês que, de fato, né, se acontecer mais uma vez um encontro do PT com o PHS, não será a primeira vez. De maneira nenhuma, nós já tivemos esse encontro. E eu quero muito que a gente possa se encontrar novamente agora em 2014, sabendo claramente, né, do desafio que está colocado no PHS e legitimamente dos objetivos que o PHS tem, que é de chegar a ocupar uma cadeira nessa casa. Aliás, voltar a ocupar. E vocês têm grandes quadros e grandes nomes, a começar pelo nosso presidente. O federal, Salesmar se colocar para ir para essa luta, isso também é muito importante. É muito importante, porque nós não vamos deixar, Salesmar, que além de querer nomear senador e governador, nós queremos nomear também os outros deputados federais da polícia. Né, Souza? Peraí, tem que combinar com o povo, né? Então, veja bem, porque eu acho que o PHS, legitimamente, assim como o PSDC, assim como o PEN e os demais partidos, o PV, a quem eu quero saudar, o grande amigo senador Paulo Marinho, PMN, viu, Jaque? Eu acho que é extremamente legítimo. Ou seja, eu tenho dito que nós temos que ter a clareza na ideia da cidadania política, de travar o debate com os partidos, levando em consideração os interesses da disputa proporcional de cada um, poder, portanto, fazer uma aliança, Souza, que seja boa para cada partido e que seja de boa para a aliança como um todo. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos se encontrar muito e muito ainda. Mas eu fico muito feliz em ver aqui o PHS fazendo esse trabalho pautado na seriedade, na ética, ver o PHS cada vez mais com a sua esperança e a sua garra